Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento de estarmos juntos, que o Senhor possa estar dirigindo toda a nossa ação, todo o nosso pensar, todo o nosso agir. Abre os nossos corações, Pai, e realmente aquieta tudo que possa trazer perturbação, cansaço, preguiça, sono, preocupações, esvazia a nossa mente para que nós possamos encher com a Tua verdade, encher com a Tua palavra, encher com o Teu Espírito, Pai. Mais de Ti e menos de nós, Senhor. Enche-nos com a Tua presença, enche-nos, Senhor, com as Tuas direções, com os Teus caminhos, com os Teus preceitos, com as Tuas leis, com aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar o nosso querer com o Teu querer e a nossa vida nos Teus propósitos. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Hoje é a lição 8. A gente nem parece, 8 já é quase 2 meses de aula. E a gente está acelerando. E é praticamente um pouco mais da metade do livro das aulas. Depois tem o fim de semana. Mas é uma aula muito interessante e é o nome da nossa igreja, que é sobre a família, né? Igreja Cristã da Família, ou Igreja Família Cristã. E a família é um projeto de Deus. A família não foi uma invenção, porque se olhar a Bíblia, desde a criação até o final de todos os tempos, ela está enraizada numa família. Deus começa a criação com uma família e ele vai terminar todo o projeto dele com a volta de Jesus, o casamento da igreja com a noiva, também num propósito de família. E isso é muito interessante, porque até se fala muito, nós estamos vivendo um tempo de narrativas e um tempo de fake news, e a gente sabe quem que é o príncipe deste mundo, e segundo Paulo, ele chega a falar que é o Deus desse mundo, que é o próprio Satanás, e ele é chamado do pai da mentira. Então, assim, o que a gente vê nos nossos dias é um acirramento muito maior das inverdades no meio social, até porque nós vivemos uma época de muita informação. Coisa que, por exemplo, isso já se falava há uns 20 anos atrás, sem o Facebook, sem o celular e sem a internet. Um dia do Estadão, do jornal do Estadão, tinha mais informações do que um camarada no século XVII recebia em 100 anos. Quer dizer, um dia de jornal trazia mais informação que a pessoa levava uma vida inteira para ter conhecimento. Então, assim, a velocidade e a aceleração das informações, elas estão sendo muito, muito mais aceleradas do que era na antiguidade. Consequentemente, isso traz uma porção de situações que nós desconhecemos. Nós, nem os psicólogos, nem os psiquiatras sabem exatamente o resultado disso. Uma criança de 5 anos com um celular na mão é diferente de mim, que foi ter isso com 50 anos, 40 anos. Então, assim, o efeito na mente, o efeito na vida, o que isso pode acarretar. Aí você vai nos técnicos e fala assim que uma criança de 10 anos não pode ficar mais do que 1 hora no celular, porque pode causar danos na retina. Mas isso é tão, assim, subjetivo, porque você vai... não, então, porque os técnicos, né, hoje se fala muito nisso, os cientistas, os técnicos falaram, então eu vou proibir meu filho de ficar mais do que 1 hora no celular. Aí ele vai para uma escola que todas as crianças ficam 4 a 5 horas. Ou seja, ele já é um ET, ele já é um zumbi na sociedade. E o que isso pode acarretar na vida dele? O que isso pode provocar na vida dele? Ninguém sabe. Ah, mas aí o celular também vai provocar. Também ninguém sabe. Então nós estamos vivendo um período de desinformação. E quando a gente tem desinformação, o melhor que a gente faz é buscar a Bíblia, buscar a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo, o discernimento e sabedoria para lidar com isso. Mas uma coisa que eu estou fazendo todo esse preâmbulo é para mostrar assim como está evidente e como está claro um projeto maligno de destruição da família. Através de fake news, através de liberalidade, imoralidade, através de uma porção de ações, há uma tentativa enorme de
desmantelar a família, porque a família, de alguma forma, é a célula máter, ela é uma das bases de sustentação de uma sociedade com esperança de futuro e de uma sociedade basicamente cristã, que a gente está aqui com o propósito da eternidade, com o propósito de implantar o reino de Deus no mundo de trevas. Então, assim, destruir a família, eu destruo essa sustentação, essa base, essa... E aí é lógico, hoje que a gente vê nessa sociedade, com o excesso de desinformação, o excesso de notícias fraudulentas, o excesso de promiscuidade, devassidão, é uma rompimento, ou famílias disfuncionais, ou pessoas disfuncionais. Olha que curioso, se você imaginar que a primeira, assim, da nossa época, a primeira ação nesse sentido foi, sei lá, o movimento feminista, porque realmente a mulher era oprimida, existiam algumas razões de ser, mas essa liberação da mulher pelo movimento feminista levou elas a conquistar o que elas queriam, que era a independência e a autoridade. Consequentemente, as mulheres se tornaram totalmente independentes e os homens, como não sabiam reagir ou não sabiam lidar com essa situação, viraram bananas, viraram pessoas sem autoridade, pessoas sem provisão, pessoas sem identidade. E aí as mulheres conquistaram aquele espaço que foi lutado para conquistar e deixaram os homens em segundo plano. Aí a mulher começa a descobrir que tudo que ela lutou virou uma barca furada, porque agora ela tinha que ser profissional, dona de casa, mãe e ainda ter que ficar aguentando banana dentro de casa. Aí ela falou, peraí, a minha jornada não é igual a dos homens, a minha jornada é dupla, tripla, quádrupla. Eu não dou conta. E aí chega uma hora que ela percebe que ela não dá conta, o que ela faz? Ela chuta o barde. Quando ela chuta o barde, eu estou contando uma história para vocês que a maioria de nós já viveu. Aí surge alguém para substituir essa postura, ou este lugar de liderança, que foi abandonado pelos homens, agora abandonado pelas mulheres, e aí surgem os pequenos imperadores. As crianças começam a mandar na casa. Criança começa a ter que fazer as suas vontades, as suas benesses. Criança não tem estrutura, criança não tem autoridade, criança não tem como liderar. Consequentemente, não prospera. Aí surge o salvador da pátria. Quem é o salvador da pátria? E aí a gente vê a obra satânica da desconstrução da família e a intenção diabólica. O salvador da pátria nada mais é do que aquele que vai se chamar de pai de todos os povos, que seria o Estado. Só que o Estado é uma organização, o Estado é uma empresa, o Estado é uma instituição, o Estado não são pessoas, o Estado é uma figura. E a hora que eu coloco pessoas sobre o Estado, eu não vou ter a paternidade destas pessoas. Teoricamente, é o Estado que vai dar um apartamento para as donas de casa, é o Estado que vai educar o seu filho, é o Estado que vai assumir um papel que totalmente desencontrado e que, na verdade, vai gerar uma geração perdida. E está gerando. Não sei se eu estou falando para vocês, vocês estão vendo isso na sociedade a cada dia. E esse é um projeto, não é um projeto simples, é um projeto de dominação mundial, é um cenário para que venha um líder mundial e possa ter autoridade, porque aí não é uma pessoa esse líder mundial, ele é quase que um deus, porque ele é uma figura do Estado totalitário. Então, assim, isso tudo é um projeto diabólico de destruição da família. E nós, como igreja, sabemos que isso não é bom, que isso está errado. Isso já aconteceu na história? Já aconteceu em Sodoma e Gomorra, já aconteceu em todos os impérios. Se você analisar todos os impérios, babilônico, egípcio, grego, romano,
todos os impérios, o início da queda, eles chegaram ao seu ápice e o início da queda se dá por dois fatores. Olha que curioso. Corrupção, que é a política em si, ela gera isso. E o segundo fator, que é o mais interessante, que é diretamente ligado à desestruturação familiar. A queda do império, ela se dá pela corrupção e pela imoralidade. Quando a imoralidade entra no Império Romano, quando a imoralidade entra no Império Babilônico, quando a imoralidade entra no Império Egípcio, a sociedade começa a se desconstruir. Porque aí vira casa sem dono. E é o Estado, no pulso de ferro, que tenta controlar isso. Bom, tudo isso para dizer quanto que a família é importante, quanto que a estrutura familiar é importante. E por isso que Deus não tem seguidores, Deus tem filhos. Por isso que igreja é uma grande família e não é apenas uma instituição e não é um prédio. São pessoas que têm o Espírito Santo dentro dela. Por isso que Jesus não é filho único, ele é o primogênito de muitos filhos, de muitos irmãos. Ele pode até ser o nosso mano velho, nosso irmão mais velho, mas ele não é filho único, ele abriu um caminho para ter uma grande família do pai com muitos filhos. E aí, quando você começa a entender essa dimensão da importância da família para o reino de Deus e quanto que o mundo luta contra essa instituição, faz todo sentido nós sermos a igreja da família. Igreja que quer manter vínculos, manter relacionamentos, manter herança, manter conexão, manter tudo que é importante. Por exemplo, entre as duas esposas de Arão, de Abrão, que é Sara e Agar, Agar era serva, a Sara era esposa, a Sara gerou o filho Isaque, o filho da promessa. Agar gerou Ismael. Ismael, como ele não é filho da promessa, ou ele não é filho legítimo, ele é filho bastardo. E filho bastardo não tem direito à herança. Então, assim, a Bíblia já começa a colocar as distorções desde lá do princípio, mas mesmo assim Deus prometeu a Ismael e prometeu poupá-lo e cuidar dele. Mas mostra, assim, como a estrutura familiar, muitas vezes, tem que tomar alguns cuidados que podem afetar seriamente o comprometimento da igreja, porque de Isaque surgiu todo o povo de Israel e de Ismael surgiu todo o povo árabe, da qual pelejam até hoje. Assim, um deslize onde uma estrutura familiar foi fragmentada. Tá? Então, assim, você vai ver que desde a criação, e aí o versículo chave aqui, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A relação de unidade de um casal, a comunhão de um casal, o coabitar, o viver junto, traz a eles uma dádiva divina de unificação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm unidade, eles pensam igual, eles agem igual, eles têm o mesmo propósito. E Deus promete para um casamento a mesma coisa, que vai ser ajustado a tal ponto de pensarem igual. Minha mãe morreu faz 2, 3 meses e meu pai está vivo e eles viveram 67 anos juntos. E meu pai agora está sofrendo porque ele quer ir embora. Mas o que é interessante é que nesse tempo de vida junto, eles ficam muito parecidos. Eles têm as mesmas implicâncias, eles têm os mesmos prazeres, eles têm as mesmas irritabilidades. Eles começam a ficar muito idênticos um ao outro. Porque com o tempo vai se ajustando isso. E eu falo para a Silvia que o mais bonito do casamento não é aquela paixão de namoro, porque aquela paixão acaba. Mas uma coisa que cresce e faz com que eu já estou há 26 anos casados, eu ame ela hoje mais do que eu amava quando namorava, é a cumplicidade.
A gente vai crescendo numa cumplicidade. Eu posso afirmar, sem menor sombra de dúvida, que hoje, na minha vida, quem melhor me conhece depois de Deus é a Silvia. Mais do que meus pais, mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Então, assim, porque nós temos uma cumplicidade, nós temos um relacionamento mais profundo, mais verdadeiro, mais íntimo. A gente compartilha as nossas angústias, tristezas e alegrias. Então, isso é positivo, porque isso é a unidade proposta por Deus. E aqui nessa lição nós vamos tratar disso, porque há muita confusão, às vezes, de valores. Por exemplo, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa? Primeiro ponto. Eu casei, eu criei uma família. A partir do dia do meu casamento, minha família já não é mais o meu pai e minha mãe. Minha família é minha esposa. E muita gente fala assim, não, você maltratou meu pai, eu vou embora. Peraí. Honrar pai e mãe, continuar se relacionando com eles, ajudá-los, estar junto. Tudo bem, mas você já não é mais aquele que tem que prestar conta da sua vida. Você tem a sua vida, e agora você tem a sua família. A prioridade da sua vida é a sua família. E não todas as relações que a gente tem do passado. Ah, mas eu vou esquecer? Jamais. Você vai viver com eles o resto da vida. Seus irmãos, seu pai, sua mãe, você vai viver sempre com eles. Mas eles já não são o seu ninho, eles já não são o seu centro de atenção. E às vezes as pessoas fazem muita confusão disso, principalmente no começo do casamento. Tomam as dores, não, agora você tem que tomar as dores do seu cônjuge, agora você tem que tomar as dores da sua casa, agora você tem que fazer um projeto de construção e não um projeto de destruição. Então, deixar pai e mãe não é assim, eu vou abandoná-los. Não, de jeito nenhum. Tanto é que eu acho que eu vou para o céu e vou ter mais umas pedrinhas na minha coroa, que eu hoje cuido da minha sogra que mora com a gente. Está com 90 anos e precisa de cuidados, e a Silvia trouxe ela para casa para que ela pudesse ser cuidada. Então, assim, não pode abandonar, não é questão de deixar, é deixar como prioridade, deixar como aquele que comanda a minha vida ou que eu presto contas. Já não é mais. Agora eu só os amo e só me relaciono com eles. Então, assim, é bom entender isso e saber que agora eu sou um ninho. Eu casei, eu sou um novo ninho. Prioridade da minha vida é a minha casa. Ah, mas meu pai precisa de ajuda. Mas ele não é prioridade da sua vida. Se para ajudar seu pai você vai tirar do seu filho, tá errado. Tá errado, porque a prioridade é a sua casa. Tem uma figura que eu uso, né, que é a síndrome da máscara de oxigênio. Que quando você vai fazer um voo, né, a aeromoça vai explicando para você que se houver uma pane, vai cair uma máscara de oxigênio, aí você pega essa máscara e coloca em você. Se você tiver uma criança de um lado e um velho do outro, em quem você coloca primeiro? Em você. Porque se você colocar na criança ou no velho, eles não vão saber colocar em você. E você vai morrer. Então, o primeiro a ser socorrido é você. Depois você vai socorrer os outros. E às vezes a gente leva as coisas de uma forma errada. Às vezes a gente coloca prioridade não na minha casa, mas nos outros. Uma vez eu vi um pastor testemunhando, todo orgulhoso, falando que ele estava na igreja de fulano e aí fizeram um pedido de oferta e ele foi sensibilizado pelo Espírito e ele deu um carro para aquela obra. Eu ouvi aquilo, conheci a vida dele, conheci a vida da mulher dele, dos filhos. Falei, não existe mérito nisso. E acho que nem Deus se agradou com essa oferta. Porque ele deixou a mulher e os filhos sem carro durante 3 anos por causa dessa oferta. Ou seja, uma inversão total de valores. A prioridade é a casa dele, a mulher dele, os filhos dele. Na hora que ele quis fazer uma oferta extravagante, achando que ele era um homem abençoado de Deus, ou porque, não sei se ele fez alguma permuta de receber uma bênção extra,
Ele cometeu um erro, princípio bíblico. Prioridade é minha casa. Prioridade é a minha família. Eu vou deixar, eu vou tirar, até Jesus fala assim, eu vou tirar o pão dos meus filhos para dar para um estranho? Está errado. Porque a prioridade é Deus e a família. A igreja é uma instituição. Ela tem que ser frequentada, ela tem que ser abençoada, eu tenho que supri-la, eu tenho que cumprir meu dízimo, mas ela não pode ser um instrumento que vai causar um dano dentro da minha casa. Ao contrário, ela é um instrumento de cura para a minha casa. Então, assim, parece uma bênção ele compartilhando. E um testemunho maravilhoso. Mas quando você vai olhar a raiz, fala, peraí, a prioridade foi invertida. Estou falando isso para a gente entender a importância da família, como a família no reino de Deus é uma célula, é uma base muito forte. E a gente não deve desconectar disso. A gente tem que priorizar isso. E quando fala, rompe, né, o cordão umbilical, rompe com pai e mãe, porque você e sua esposa se tornam uma só carne, isso é concretizado no casamento, e a gente vai estudar isso, porque toda relação sexual é uma relação de comunhão, onde vai haver uma espécie de fusão. Inclusive, quando há um adultério, ou há uma relação extraconjugal, ou uma relação da juventude, você, quando se relaciona com uma prostituta, você está fazendo um fluxo de demônios. Você abriu um portal de legalidade para que aquilo possa entrar em você. Ah, mas eu sou selado pelo sangue. Não, não. A porta, quem abriu foi você, não foi Deus. Você deu legalidade para o diabo entrar. A gente até discutiu isso aqui numa aula. Na hora que você abriu a legalidade, você abriu um espaço que pode, inclusive, trazer prejuízo para dentro de sua casa. Porque você cometeu um adultério, aí você vem e se relaciona com a sua esposa, ela, sem conhecimento daquilo que você fez, pode acabar sendo o receptor daquilo, e a própria atmosfera da casa se contamina e pode contaminar seus filhos. Uau! O negócio é pesado. Então, quando a gente discute o mundo espiritual dentro dessa estrutura moral familiar, existe um mundo muito mais pesado do que a gente imagina. Ou você acha que Deus tinha prazer de chegar para um jovem de 16 a 18, 20 anos e falar assim, cara, eu sei que é uma delícia sexo, mas eu quero que você se poupe, porque eu quero castigar você, eu quero deixar você doido de vontade de não poder fazer, eu quero que você sofra na carne. Deus não tem esse prazer nenhum. Deus fez isso para poupar a vida dele, para trazer ele para uma relação saudável, para que ele possa frutificar, para que ele possa ser uma árvore frondosa. Deus orienta com um propósito muito maior do que aquele prazer passageiro. Esaú viu Jacó fazendo um prato de lentilha, vendeu a primogenitura por causa dos desejos, da vontade de comer, a fome que ele estava, ele se vendeu e depois se amargou. Porque aquele prazer de 10 minutos, depois ficou amargo pro resto da vida. Então, assim, eu estou dando uma dimensão, quando a Bíblia fala para a família, deixar pai e mãe e tal, é uma dimensão muito maior. Ah, mas eu não tenho condições financeiras, eu tenho que morar num quartinho de fundo na casa dos meus pais. Ninguém está dizendo que morar num quartinho de fundo é ter o jugo e a cobertura e a autoridade deles sobre a sua vida. Você tem que falar, olha, não tenho condições, eu vou morar junto com meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe, mas a minha vida hoje tem que ter uma certa independência. Você tem que criar limites, você tem que criar barreiras. Até brincam muito, né, que a distância da sogra ideal é que não seja tão perto para ela vir de pijama e não tão longe que ela venha de mala. São piadinhas, mas assim, a gente brinca falando sério às vezes. A sogra chega de mala e o genro olha e fala assim, nossa, quantos dias você vai ficar aqui, né, pelo tamanho da mala, né? Ela fala, quanto tempo você me aguentar? Aí ele olha para ela e fala assim, mas não vai nem tomar um café? Tem gente que demora um pouco para entender, mas eu, como arquiteto, né, olha só, não deu certo. Eu fiz uma casa redonda,
E aí perguntaram por que eu fiz uma casa redonda. Eu falei, porque minha sogra falou que mora em qualquer canto. Mesmo assim, ela veio. Mas, tirando as brincadeiras à parte, nós fomos criados para dominar o mundo das trevas, dominar aquele que domina esse mundo. Então, quando nós recebemos essa estrutura de Jesus, recebemos o Espírito Santo dentro de nós, esse Espírito Santo foi nos dado para que a gente construa uma família, mas, acima disso, a gente construa o reino de Deus dentro da nossa estrutura. Nosso lar consagrado a Deus. Às vezes eu oro e falo, Deus, levanta a tua bandeira bem alta aqui dentro da minha casa. Que na minha casa exista uma bandeira no mundo invisível escrito propriedade de Jesus Cristo. Que seja uma tenda de luz no meio das trevas, que seja um lugar da manifestação da tua presença, que aqui realmente resplandeça a tua luz, porque essa é a tenda que Deus me deu, é o domínio que Deus me deu. Então, esse domínio eu tenho que estar sempre trabalhando ele, desenvolvendo ele. Então, e ele quer que a gente restaure isso. Quando a gente fala de pai, existem algumas coisas de ordenança e de ordem de governo que são muito importantes. Quando a gente fala de pai, pai natural, a gente também está falando de Deus Pai. E esse pai natural e esse Deus Pai, ele representa 3 coisas importantíssimas na vida de qualquer pessoa: proteção, provisão e identidade. Quem não tem pai é órfão. Quem é órfão não tem identidade, não tem sobrenome. Tudo que conquista, conquista com suor. Tudo que faz não tem graça. Tudo que faz é por luta própria. Então, quem tem identidade, descansa. Por exemplo, meu filho aqui na minha casa, ele abre a geladeira, ele pula na minha cama, ele circula, entra e sai. A minha funcionária na minha casa, ela não abre a geladeira e come o que ela quiser. Ela não senta na sala de TV e fica assistindo TV. E ela muito menos vai pular na minha cama. Então, assim, existe o lugar do servo e existe o lugar de filho. Então, quando a gente entra no nível de paternidade, a gente tem identidade de filho. A gente tem, assim, da onde somos, como somos, quem nos criou, aonde vamos, onde moramos. Nós somos filhos de Deus e nosso reino é o reino celestial. A gente tem a provisão de Deus. Olha só que coisa louca, né? Muita gente acha que o casamento, que o homem tem que prover e a mulher tem que cuidar da casa. Isso é coisa antiga. Não, quem provê a minha casa é o Pai, é Deus Pai. Ele pode usar o homem, como ele pode usar a mulher. O importante é que minha casa seja suprida pela bênção de Deus Pai. E quem traz proteção é o Deus Pai. Lógico que a gente olha para a figura masculina adequada, não essa figura masculina banana, e a gente sabe que mesmo ele ganhando menos que a mulher, ele traz provisão e ele traz proteção. Porque ele está cheio do Espírito Santo e ele está com as palavras corretas para suprir a casa dele. Eu conheço muita gente que ganha menos que a esposa, mas ele traz segurança, ele traz proteção, ele traz amparo e traz uma provisão menor, mas também está administrando dele ou dela de uma forma melhor. E principalmente a identidade. O maior problema hoje, principalmente no Brasil, é uma geração que não tem essa identidade do pai sanguíneo. E sem a identidade do pai sanguíneo, a pessoa perde um pouco da identidade de filho. E aí, só Deus Pai para resgatar isso, porque ele é muito melhor que qualquer pai natural. Então, aí, quando ela começa a ter uma experiência de Deus Pai, ela vai suprir a identidade dela, ela vai suprir o sentimento de desprotegido, e ela vai suprir o sentimento de desprovido. Ela vai sentir proteção, provimento e identidade. A mãe, por outro lado, ela traz algumas funções fundamentais. E a figura da mãe que a gente entende na Bíblia mais relacionada é o próprio Espírito Santo, que habita dentro de nós. Porque o Espírito Santo ele traz conforto, nutrição
e instrução. Quando a gente fala dos dons do Espírito Santo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, discernimento de espírito, conforto assim, a mãe amamentando um filho, não existe um lugar mais confortável do que esse, que é o conforto, a segurança, aquele lugar onde aquieta o coração. A nutrição é o seio, é o alimento, ela é aquela que cuida de nutrir uma pessoa. E o ensino, que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, o conhecimento natural. Então, assim, a figura da mãe, que está relacionada ao Espírito Santo, é uma figura que traz conforto, nutrição e ensino. E Jesus é aquele que é o irmão. Então, o que Jesus traz? Traz um sentimento de amparo. Nós nunca estamos sozinhos. Ele é a companhia eterna no meu caminhar. Ele é aquele que anda ao meu lado. Ele é aquele da qual eu me comunico, eu me relaciono, eu tenho intimidade. Então, assim, quando eu olho as três figuras da Trindade, eu começo a ter uma vida, como eu sou filho de Deus, eu começo a ter uma vida perfeita. Mesmo que a minha família natural não seja perfeita. Mesmo que meu pai seja um alcoólatra violento, eu tenho que desmistificar essa figura e colocar a figura correta de um pai amoroso, um pai que me protege, um pai que me dirige, um pai que me provê. E aí eu vou consertando esses problemas da qual eu passei na minha vida toda e trazendo para mim a identidade de filho de Deus. E essa identidade ela é preenchida com a Trindade. E preenchida essa identidade, eu começo a me inserir na família de Deus. Eu me inserindo na família de Deus, olha que maluco. Eu sou abençoado em todas essas áreas e eu passo a transbordar essa bênção aonde? Na minha família. Na minha casa. Na minha tenda terrena. Então, às vezes a gente quer abençoar a tenda terrena para receber as bênçãos dos céus. Não, eu recebo as bênçãos do céu e abençoo a minha tenda terrena. É mais ou menos essa a relação. Então, assim, basicamente o que eu coloquei é o resgate do papel de cada um. Como a sociedade hoje ela perdeu esse papel de cada um, os papéis foram trocados. Tem homem hoje que é dono de casa e mulher hoje que é empresária. Então, assim, como esses papéis, de alguma forma, eles acabaram criando um nó na cabeça, muita gente tem dificuldade de enxergar. E até algumas coisas que eu falo assim, não, alguma coisa está fora da ordem. Porque a perversão é tanta que um casal que vai separar, a mulher vai embora e deixa o homem com os filhos. Isso é contra a natureza humana. Uma mãe jamais abandona seus filhos. É uma coisa que se fala assim, peraí, foge da lógica. E a gente vê um monte de casos assim. Por quê? As pessoas estão tão feridas, estão tão fragmentadas, que elas começam a agir de algumas formas que não são mais naturais, não são mais rotineiras. E elas começam a assumir certas verdades que não são verdadeiras. Então, isso aí é importante ser restaurado, ser consertado, ser redimensionado. E como faz isso? Só a Trindade, só o relacionamento com Deus é que vai permitir que eu restaure todas as coisas. Então, eu vou construindo um relacionamento. Construir um relacionamento certo, para a maioria dos jovens, é construir um relacionamento de forma correta. Na nossa sociedade, você namora, fica noivo e casa. Esse princípio de relacionamento, ele é correto. O problema é que a gente mistura um pouco as coisas. A gente namora, transa, fica noivo porque quer morar junto e casa para agradar a sociedade. Ou os pais, sei lá. E a Bíblia ela fala exatamente o contrário. Quando você tem atração por alguém, a primeira coisa que você precisa se questionar, a primeira coisa que você precisa pensar
é assim, se essa atração que eu tenho é de Deus ou é da minha carne? Eu estou apaixonado por aquela menina porque ela é a mais bonita da sala ou porque ela realmente é a pessoa que Deus tem para mim? Então, essas perguntas básicas seriam as perguntas feitas no início e não lá no fim. Mas a sociedade hoje faz o contrário. Ela primeiro junta os trapos, acessa, relaciona-se, depois vê se dá certo, se tem continuidade ou não, e depois, se der tudo certo, aí casa. Que é um desvio total dos princípios. Porque quando lembra que a gente falou lá, acho que na lição 3, que o homem é composto de espírito, alma e corpo? E que a Bíblia nos coloca espírito primeiro, alma em segundo e corpo em terceiro. E não corpo, alma e espírito. Então, esse namoro que transa, ele começou no corpo. Depois ele vai para troca de ideias e emoções e, por fim, vamos juntar os trapos. Então, assim, é uma inversão. Eles vão pela carne, da carne para a alma, da alma para o espírito. Quando, na verdade, a Bíblia fala, olha, começa no espírito. Olha, eu vi uma menina, me senti atraído, ou vi um rapaz, me senti atraído. O que Deus tem para mim com essa pessoa? Primeira pergunta básica. Olha, se você fecha o olho, quer namorar um cara ou uma menina, se você fecha o olho e fala assim, Deus, eu consigo ver essa pessoa do meu lado daqui 10 anos? Simples, né? O imaginário, se esse imaginário florescer, é sinal que Deus já está te colocando um futuro com aquela pessoa. Se esses imaginários se esvaziar, não tem tanto sentido. Por exemplo, eu sinto um chamado missionário para o Nepal. Aí você começa a sair com uma pessoa que sente um chamado de ser um executivo de uma empresa e se fixar nela por 40 anos. Poxa, como é que nós vamos alinhar isso? Como é que nós vamos ajustar esses chamados? Então, esses chamados são da carne, não são de Deus. Então, assim, o primeiro momento é um problema de ajuste dessa comunhão espiritual. Tem que orar junto, tem que buscar junto, tem que saber que isso é a vontade de Deus. Gente, eu tive uma experiência incrível. Eu fui errante durante minha juventude, eu fiz tudo errado. Eu casei no meu primeiro casamento porque minha mulher engravidou, só por isso, porque não queria casar com ela. Mas aí depois eu me converti, na verdade nem casei, eu juntei os trapos. Aí depois eu me converti, ela se converteu, depois eu me converti e a gente começou a ajustar a nossa vida. E casamos oficialmente na igreja, o relacionamento que tinha tudo para terminar começou a dar certo, mas infelizmente ela faleceu. Ela faleceu, eu fiquei 6 anos viúvo, com 4 filhos. Na verdade eu tinha 2 filhas com ela, que eram gêmeas, e tinha 2 que eram do primeiro casamento dela que eu adotei. Aí eu fiquei 6 anos sozinho, viúvo. E aí eu comecei, eu já era cristão, eu já estava cristão fazia uns 10 anos, aí eu comecei a orar para Deus, que eu queria uma companheira. E nesses 6 anos, depois de uns 2 anos, eu achei uma companheira. E eu até senti Deus falar comigo, você vai casar com essa mulher. Só que ela era noiva de outra pessoa. E aquilo foi difícil e eu não conseguia tirar ela do meu coração, e eu orava e pedia a direção para Deus e tal, até ela rompeu o noivado. Falei, agora vai, né? Nada, arrumou outro. Aí eu comecei a desistir. Quando eu comecei a desistir, uma amiga me ligou e falou assim, a fulana perguntou de você, você pergunta dela, por que você não se dá uma chance? Falei, olha, eu já estava esfriando o meu coração, já tinha até desistido. Mas já que ela quer uma chance, vamos conversar. E olha que louco, eu já devia ter mais de 30 anos. E ela veio conversar, e aí assim, eu falei, gente, eu tô ficando doido, porque eu era o cara mais perdido que tinha na minha juventude, e agora eu faço um pacto com ela, que nós vamos ficar 60 dias sem se tocar, sem se beijar, sem nada, só para se conhecer e orar. Eu falei, pô, eu não acredito que eu vou fazer isso. E aí a gente saía para restaurante, ia para cinema e tal, não se tocava, não se beijava, só tentando ver uma direção de Deus. E um dia eu fui numa festa, meu irmão foi junto, eu falei, você vai conhecer minha namorada.
E ele comentou com todo mundo, menos comigo, falou, nossa, só tem uma namorada estranha, eles não se tocam, eles não se beijam, eles nem se abraçam. Mas, passados esses 60 dias, aí a gente começou a se tocar e planejar o noivado. Porque aí começou a confirmar no meu coração e no coração dela. Ela tinha muito medo, né? Um viúvo com 4 filhas não é fácil para ninguém, né? E ela era solteira. Mas aí a gente ficou mais uns 8 meses do noivado até o casamento e depois casamos. Então, assim, eu pude provar os dois mundos. O mundo do mundo e o mundo correto. Isso foi, assim, muito interessante. E, assim, e quando a gente prova do caminho correto, a gente também vê como é bom o caminho correto. Como é saudável, como ele é crescente, como ele é positivo. Então, você começa o namoro pelo espírito, em oração, em busca, em jejum, em propósito. Você tem que ter um propósito. Namorar por namorar, só porque a gente tem um tchan, não tem sentido. Aí, quando você passa a noivar, você vai entrar numa relação de alma, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Uma pessoa que é muito intelectual, uma pessoa analfabeta, dá um problema de alma sério. Um exemplo que pode até ter, já tem vários casos, mas há um problema de ajuste muito grande. Por causa de alma mesmo, de emoções, de sentimentos, de intelecto, de desejos, de vontade. Às vezes o desejo de um está tão distante do desejo do outro. E ajustar tudo isso só pela graça de Deus. Passado esse período de ajuste da alma, aí você entra na carne, que é o casamento. E é interessante que a Bíblia tem 3 palavras para o amor. Ele tem o amor eros, que é o amor carnal, ele tem o amor filéu, que é o amor de irmãos, e tem o amor ágape, que é o amor sobrenatural, o amor que dá vida pelo outro. Olha que interessante. O filéu, o eros é a carne. O filéu é alma. E o ágape é espírito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho por nós. É o amor assim, maridos, amai vossas esposas, dei a vida por ela. É o amor ágape. Então, o namoro, ele começa no ágape. Aquela paixão e tal, é aquela que você está pronto para tudo. O filéu é o relacionamento da alma. E o eros é a concretização, é a finalização desse amor completo. E aí sim, aí a coisa... Ela tem uma possibilidade de sucesso enorme, enorme, muito grande. E aí, porque aí você constrói essa aliança desde o princípio e sedimenta ela com a bênção de Deus. Então, as chances de dar certo são muito maiores do que a situação que é hoje. Mas Deus é misericordioso, a gente cuida de muita gente. Deus pode nos lavar de todo pecado, Deus pode nos limpar de tudo que fizemos errado, Deus nos perdoa de todos os nossos desvios de conduta, Deus nos lava de tudo que fizemos que de alguma forma não foi saudável, e Deus nos ajuda a reconstruir tudo isso. No meu primeiro casamento, quando eu casei meio que forçado, eu juntei os trapos meio que forçado, nossa relação, depois de um ano, estava infernal, estava um desastre total, quando ela se converteu, e ela se converteu e eu não. Então, assim, as brigas já não tinham mais a reverberação. Eu batia e ela não respondia. Então, não tinha mais aquela coisa de ação e reação. Começa a ficar sem graça, porque você bate, ninguém rebate, né? Então não dá para dar continuidade naquele efeito bicicleta de briga, né? Até o dia que eu me converti. Depois que eu me converti, o nosso casamento mudou o rumo, a gente começou a reconciliar a ponto de nós ficarmos tão bem, e a minha posição de pai, a posição dela de esposa e a posição dos filhos de filhos dentro dessa estrutura de Deus, que quando ela morreu eu quis ficar com as 4 crianças cuidando sozinho delas, para que elas não perdessem a estrutura familiar. Mas o que é interessante, como Deus faz tudo certinho, nesses 6 anos eu quis protegê-las da ausência da mãe. E aí eu tentei, achando que eu estava fazendo a coisa certa, virar um pai. Você tenta suprir a sua ausência sendo mais do que você foi chamado para ser. E quando você quer ser mais do que você é,
você não faz nenhuma coisa nem outra bem feita. Você faz tudo errado. É que nem você querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Vai sair tudo meia boca. Tudo serviço mais ou menos. Então, assim, quando você tenta se sobrepor aquilo que é natural, você não faz bem feito. Eu só fui descobrir isso quando eu comecei a namorar de novo. Daí a Silvia, que é minha atual esposa, começa a falar assim, well, você está desequilibrado, você mima muito as suas filhas, você... Quer dizer, tinha um monte de coisa assim, que ela começou a tentar consertar e que eu comecei a enxergar. No começo a gente tinha alguns problemas, aí vale a pena a igreja, porque vem a mentoria, vem a supervisão. Então, quando você não concorda, a gente buscava uma orientação de um líder, aí o líder orientava e a gente foi ajustando tudo isso. E foi perfeito, porque depois de uns 3 anos a gente parou de brigar, as meninas pararam de ficar aquele cabo de guerra e a gente estabilizou, até hoje. E isso é muito importante, ter essas coberturas na hora da dúvida, na hora da complicação, na hora do que... E, gente, é impressionante, porque casamento ele desgasta. Tem coisas que você já não ouve mais o cônjuge. E aí você pega e vai num aconselhamento de gabinete. Aí o pastor vira para você e fala assim, não, o certo é assim. Aí você fala, eu concordo. Aí quando você fala, eu concordo, a outra pessoa olha para você e fala assim, eu sempre disse isso. Aí você olha para a pessoa e fala, você nunca disse isso. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ficando meio surdo um para o outro. E quando um terceiro fala, às vezes, a mesma coisa que aquele falou, você abre os ouvidos. Então, é muito importante esse aconselhamento pastoral, muitas vezes, no relacionamento. Porque ele resolve um monte de problema que, às vezes, sozinho a gente não consegue. Então, esse já é uma terceira etapa dessa lição de família, que não está no livro, mas é importante entender. O livro fala muito dessa questão de namoro, noivado e casamento. Mas a educação de filhos, por exemplo. Eu casei com 4 filhas e depois tive mais 2 com a minha esposa. Você imagina que as 4 filhas, no começo, 2 já eram adolescentes, então era um verdadeiro cabo de guerra. Essa mulher roubou meu pai e essas meninas querem roubar meu marido. Então, assim, você fica num jogo de um lado para o outro. Aí você busca orientação. E eu fui orientado de uma maneira fantástica. Falou assim, olha só, no primeiro versículo que nós lemos, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. E eles falaram para mim assim, na divergência dos filhos, por exemplo, os filhos falou alguma coisa e a Silvia não gostou. Mesmo que a Silvia esteja errada, tome o partido dela e não da criança. No quarto, você quebra o pau. Mas o que você não pode ter é desunião na frente das crianças. Então, todas as vezes que começou alguma discussão, eu tomei o lado da Silvia. Poxa, mas mesmo quando ela estava errada? Mesmo quando ela estava errada. Eu tomei o partido dela. Depois eu fui me entender com ela, depois eu fui conversar com ela, depois eu fui colocar minha opinião que ela estava errada, entre nós. Mas na frente das crianças, elas perderam todas. Depois de 1 ou 2 anos desse cabo de guerra, a criança e o adolescente, ele começa a descobrir que se ele quer ganhar uma guerra, é melhor agradar a madrasta. Porque se ela enfrentar a madrasta, ela vai perder sempre. E aí vai quebrando muito dessa briga de competição. É lógico que houve muito de sobrenatural, houve muita bênção. Teve um dia que elas se desentenderam, a Silvia foi no banho, ouviu a voz de Deus, voltou, pediu perdão, aí choraram. Então, assim, houve muito mover sobrenatural, mas o que é mais importante é que uma orientação de um princípio, hoje eu posso falar sem medo, em 26 anos de casado, vou para 27, não, já 27, desculpe, gente. Vou apanhar quando chegar em casa. 27 anos de casado, nós tivemos 3 anos de ajuste e 24 anos, eu não lembro de uma discussão com as meninas ou entre nós. E não é fácil um homem com 4 filhas casar com uma mulher solteira. Então, assim, quando você tem uma cobertura, quando você tem, eu uso uma palavra muito bonita, mas a maioria não conhece, quando você é accountable,
Accountable é uma palavra em inglês que é mais ou menos prestar conta. Então, a pessoa que tem a disposição de prestar conta, ela não é dona do próprio nariz. Ela aceita cobertura, ela aceita orientação, ela aceita que as pessoas digam se o que ela está fazendo está bom ou está ruim. Então, você pode ser accountable para sua esposa, como você pode, ou seu cônjuge, como você pode ser accountable para um líder. Então, a pessoa que se submete a outros para ouvir e receber orientação e aceitar, ela vai ajustar muito melhor a sua vida do que, não, tem que ser do meu jeito, é como eu quero, e aí a coisa fica difícil. Então, assim, perdoar não é uma tarefa fácil, muitas vezes vai precisar de ajuda. Educar os filhos. E é interessante, por exemplo, quando eu falo de cumplicidade, é muito legal, porque o tempo que eu fiquei viúvo, eu tive alguns problemas com as crianças, por exemplo. 2 filhas minhas repetiram de ano, aí você não sabe se é vagabundagem, se é falta de couro, ou se é porque a mãe morreu. Então você tem aí um mistério para resolver. E sendo sozinho, você fica muito sem saber qual é a atitude correta. Coloca professor, põe de castigo, ou troca de escola para passar mais fácil. Sabe? Tem um monte de perguntas assim que você não sabe responder. Quando eu comecei a namorar, eu já comecei a trazer esses problemas para pensar junto. E é realmente fantástico quando você tem alguém para pensar junto. Por isso que eu falo, mesmo quem não é casado, tem que ter o que eu chamo de companheiros de julgo, pessoas para você compartilhar, pessoas para você dividir suas dúvidas. Ou mentores. E aí, na orientação de alguém junto, pode acertar ou errar, não tem muito. Mas depois que eu casei, a gente tomou outra decisão sábia. Se eu penso uma coisa e ela pensa outra, não decidimos nada. Até a gente pensar igual. Porque o Espírito Santo de Deus não pensa diferente. Então, se um dos dois está pensando diferente, nós temos que buscar o propósito de Deus. O que Deus quer. Até a hora que a gente concorde. A hora que a gente concordar, aí a decisão é conjunta, não é pessoal. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu cansei de ouvir na minha vida. Eu disse, não disse, eu disse, que disse, não disse, eu disse, que disse. Isso é o pior dos mundos. Quando você faz, dá errado, e depois a pessoa vem e joga na sua cara. Eu acho que nenhum de vocês tiveram esse problema. Porque nenhum de vocês erraram, né? Mas, assim, quando a gente passou a tomar as decisões conjuntas junto, é legal, porque não quer dizer que você vai acertar. Você tem mais chance de acertar, mas não quer dizer que você vai acertar. Só que se você acertar, você acertou junto. Se você errar, você errou junto. Então, a tua unidade é mais importante do que o acerto e o erro. Porque a unidade é que vai dar continuidade. E assim, como empresário já bastante calejado na vida, quantos negócios eu quis fazer, e às vezes alguns eu fiz, e que às vezes a sua esposa fala assim, não gostei da cara desse sujeito que você está querendo trazer para ser sócio naquele negócio. Que você não conhece ele, não sei o quê. Mas esse negócio não parece interessante. É porque você não está entendendo nada do negócio. Então a gente começa a colocar um monte de obstáculo para a pessoa que está se opondo, quando na verdade ela está tendo um discernimento, um famoso sexto sentido. E lá na frente você vai ouvir, eu disse, que não era boa gente, falei que não parecia coisa boa, então isso é um inferno na Terra. Melhor coisa do mundo. Faça de comum acordo. Se acertou, glória a Deus. Se errou, glória a Deus, porque errou junto. Não tem ninguém para acusar ninguém. Ninguém para cobrar nada de ninguém. Então, é muito melhor. Então, quando a gente fala de família, gente, é mais ou menos isso que Deus quer. Mais ou menos o projeto de Deus para a família. A Mara vai ficar brava hoje, eu não li quase nada. Vocês me perdoem, que o assunto é muito, muito legal e a gente já acabou o tempo. Mas, assim, Deus quer famílias inteiras, Deus quer famílias íntegras. E, para isso, nós temos que realmente buscar o que é certo. Certo? Você vê, mesmo a gente querendo ser, às vezes, até bom demais, como eu quis ser pai, não deu certo, né? Então, tudo que a gente fizer,
faça perfeito. E olha, o que é mais lindo é que quando você tem cumplicidade no casamento e um relacionamento de cobertura, de unidade para com os filhos, é muito legal isso. Isso eu posso falar porque eu aprendi até no meu primeiro casamento, que a gente se converteu e ficou bem. E minha primeira esposa, antes de morrer, ela teve leucemia e ela foi definhando. E ela se internou, ficou alguns meses no hospital e eu ia todos os dias para o hospital, das 2 às 3 da tarde. E eu ficava 1 hora com ela na cama e ela me contava seu dia, o paciente do lado, o que aconteceu, a enfermeira que não conseguia achar a veia, e eu contava o meu dia, do escritório, das dívidas, dos problemas e tudo mais. Eu gastava 1 hora por dia com ela. Ela era pele e osso, ela estava totalmente definhando. E eu posso dizer para vocês, quando ela morreu, assim, a minha dor foi muito grande, porque eu tinha uma cumplicidade com ela muito forte. E assim, o que eu sofri em algum tempo, que foi o tempo de luto, foi a ausência de alguém para conversar. Porque ela ficou doente, ficou praticamente 1 ano, a gente nem relações tinha, ela era só pele e osso, mas eu tinha um amor por ela muito grande, por causa dessa cumplicidade de coração. E aí, quando eu casei de novo, eu falei, isso não foi uma lição à toa. Eu quero construir isso desde o primeiro dia. E já faz 27 anos, mais um ano e meio aí de namoro e noivado, 28 anos e meio, e a gente tem essa cumplicidade até hoje. Nós oramos todo dia de manhã junto, nós conversamos todo dia. E Deus me deu também um privilégio, que não é para todo mundo, mas eu trabalho em casa. E agora, que a Silvia está um pouco mais tranquila, ela se aposentou da Unicamp, então ela tem um pouco mais de tempo em casa. Então assim, a gente conversa até mais agora do que antigamente. Mas essa cumplicidade, essa comunhão, isso supera toda a ruga, toda a celulite, todas as dores, tudo que você imaginar que a idade traz é secundário. Porque a relação ela fica de muito mais coração do que essas questões. Amém? Alguma pergunta? Sem perguntas eu fico até constrangido. Então vamos orar. Obrigado, Jesus. Nós cremos na tua soberania, na tua majestade. Que o Senhor possa estar reinando absoluto sobre as nossas vidas, que o Senhor possa estar indo adiante de nós. Pai, que esses princípios e esses preceitos, Senhor, possam estar em nossas vidas. Sabemos que temos muita dificuldade, às vezes, de entender o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, principalmente Deus Pai, por causa das nossas experiências pessoais com o Pai terreno. Mas Deus revela verdadeiramente a sua família de Deus, que é perfeita, Pai. Um Pai que é amoroso, um Pai que excede todo entendimento, um Pai que quer estar próximo, um Pai que quer nos carregar no colo. Não é um Pai distante, é um Pai que nos ama incondicionalmente. É um amor ágape, é um amor que supera e que não nos acusa de nada, não nos cobra nada, não nos coloca em constrangimento, não nos expõe, ao contrário, nos protege, nos guarda, nos orienta, nos dá identidade. Pai, que nós possamos carregar esse sobrenome de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Também, Senhor, leva-nos ao conforto do Espírito Santo, à nutrição, à instrução, e leva-nos à comunhão e à comunicação com Jesus, Pai. Precisamos dessas relações da Trindade em nossas vidas, como dentro das nossas casas, com nossos cônjuges e com nossos filhos. Abençoa-nos, Pai, abençoa as nossas casas, corrige, Senhor, tudo que tem que ser corrigido, abençoa os relacionamentos, Senhor, os casamentos, abençoa, Senhor, os relacionamentos de pais e filhos e pais, Senhor, tira, Senhor, todas as barreiras, todos os espíritos de divisão que o mundo tem colocado, toda a imoralidade que o mundo tem colocado, restaura no Senhor os valores corretos, os princípios corretos, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.